Estamos de volta com o Jornal Brasil Central nesta terça-feira, feriado, 90 anos da nossa capital, né? Olha, queria mandar um grande abraço à nossa audiência qualificada de sempre, para a delegada doutora Cibele Tristão, que está nesse momento assistindo, acompanhando. Doutora Cibele, que é uma grande profissional, tem um currículo invejável. Obrigado mais uma vez, grande abraço aí pela audiência qualificada, viu? Bom feriado. E mudando de assunto, e Goiânia, como já falei, completa 90 anos, né, nesse 24 de outubro. Né, hoje uma grande cidade de muitas oportunidades, que passou por muitos períodos históricos importantes para tornar a capital que é hoje. Nos primeiros anos, após sua inauguração, em 1933, a cidade de Goiânia possuía poucos habitantes, mas com a chegada da ferrovia, a cidade, em 1950, e a construção de Brasília, houve um grande aumento populacional nas décadas de 1950 e 1960. Hoje a cidade é o maior polo econômico do estado, além de ser a cidade também goiana com maior população, com aproximadamente 1.400.000 habitantes. E para falar um pouco mais da história da cidade, eu recebo aqui em nossos estúdios o historiador Jales Mendonça. Bom dia, historiador. Muito obrigado pela presença, pela participação aqui no Jornal Brasil Central. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os telespectadores. O Jales, pessoal, que inclusive documentou muito bem toda essa história que a gente, né, que eu acabei, né, de resumir um pouquinho. Jales, como é que foi esse trabalho, como é que foi levantar, né, toda essa história da nossa capital? Acabei de ver que você fez uma saudação especial à professora Helena Castelo Branco, que faleceu ontem em Goiânia, e ela foi uma das pessoas que fez aqui o prefácio do nosso livro, chama Invenção de Goiânia, o Outro Lado da Mudança, editado pela UFG em sua segunda edição, né? E foi fruto de uma tese de doutorado que a professora Helena, inclusive, também teve uma participação efetiva em orientando e nos ajudando a construção desse projeto, que é um projeto inovador e que tenta mostrar um lado B da construção de Goiânia. Goiânia foi, na realidade, ela veio da Revolução de 30, como todos sabem, né? Com a eclosão da Revolução de 30, o espaço da antiga capital passou a ser um peso para os revolucionários. Então, tinha que construir uma nova cidade. E aí que surgiu a ideia da construção do que viria a ser Goiânia logo depois da Revolução de 30, né? Então, o meu livro traz alguns aspectos inovadores, sobretudo no aspecto da influência que Minas Gerais teve, porque Minas Gerais, capital de Minas, era Ouro Preto. E logo depois da República se resolveu construir Belo Horizonte. E Goiânia também teve essa mesma perspectiva, só que com relação à Revolução de 30. E se inspirou 40 anos depois no processo mudancista de Minas Gerais. E aí eu trago alguns aspectos originais, sobretudo com relação à escolha do local da nova capital, que é a escolha que foi celebrada por técnicos, foi que a cidade deveria ser construída no que é hoje Silvânia, na época chamava-se Bonfim, não é? E aí esse relatório desapareceu e a gente traz esse relatório trazendo que, na realidade, Campinas foi uma escolha que não obedeceu aos critérios técnicos dessa subcomissão que foi escolhida em 32. Ô Jales, eu até citei aí, antes de te anunciar, e a produção tem colocado ali, pessoal do Twitter, uma imagem muito bacana ali da nossa praça, ali da antiga Maria Fumaça, né, a Praça do Relógio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse marco, né, sobre a importância da ferrovia aqui para o desenvolvimento, né, para o progresso de Goiânia, que aos poucos ia se tornando, né, essa grande Goiânia, essa grande cidade. Na realidade, a ferrovia ela foi uma aspiração muito grande dos goianos, porque o estado de Minas Gerais, ele impedia o avanço do trem de ferro, porque Goiás ficava dependente do serviço, sobretudo de Araguari, onde era o ponto final da estrada de ferro Goiás. Com a chegada de Leopoldo de Bulhões no Ministério da Fazenda, no governo Nilo Peçanha, Goiás conseguiu que o trem de ferro passasse o rio Paranaíba, chegando até, em 1950, na cidade de Goiânia. E, na realidade, ele era o grande fator de desenvolvimento na época, né? No começo da República. O trem de ferro não havia o avião, era muito incipiente, então o trem de ferro era grande veículo de comunicação, sobretudo com o litoral. E o grande projeto que Goiás tinha era o seguinte, Alex, era que o trem de ferro saísse do Rio
e tocasse o Rio Araguaia, e do Rio Araguaia até Belém do Pará fosse feito a navegação daquele rio. Então, ligando o Rio de Janeiro até Belém do Pará por 2 modais de comunicação, né, de transporte, tanto o ferroviário quanto o aquaviário. Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho dessa importância, até mesmo para muitos goianienses, né, conhecer um pouco mais essa história. Eu não sou goiano, não sou goianiense, mas me considero de coração, porque eu cheguei a essa capital em 98, fui muito bem recebido, muito bem acolhido, muito bem abraçado por todos aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, da importância de Campinas para essa história de Goiânia, né? Porque, com certeza, não dá para falar da história da nossa querida capital sem citar a nossa Campininha das Flores, né, Jales? Bem lembrado, Alex, Campinas é o município que abrigou a nova capital de Goiás, né? Aqui havia um município onde existia Goiânia, que chamava-se Campinas, ou seja, um município de mais de 100 anos e que, na realidade, tem as suas tradições que a gente também tem que cultivar, sobretudo a Rua 24 de Outubro, né? As praças de Campinas, os seus próceres, os seus líderes, né? E ela abrigou Goiânia, né? Estava até vendo aqui hoje aí uma reportagem sobre o Adelino de Moraes, foi o senhor que doou as terras para o estado de Goiás, para a construção de Goiânia. Ele era um dos grandes chefes políticos do município de Campinas e agora conseguiu, depois de mais de 80 anos, conseguiu ganhar a família dele, naturalmente, né? Porque ele já se foi desde os anos 60. Ele conseguiu ganhar o processo para que uma parte, né, um alqueire, 1 hectare, parece, daquelas terras fossem para a família dele. Né? Goiânia foi criada com 50 hectares e 1 hectare deveria ser doado para a família de Adelino de Moraes. E agora, depois de muitos anos, a família ganhou esse processo, que inclusive foi parar no STJ, mas definitivamente ganhou esse processo, reparando aí parcialmente essa situação. Jales, a gente vai encerrando por aqui a entrevista, mas eu queria que você dissesse para o telespectador que está em casa, para quem está nos acompanhando, como adquirir a sua obra, o livro, como conhecer um pouquinho mais a nossa querida cidade. A obra foi editada pela UFG, então encontra-se disponível na editora da UFG, né, localizada no campus 2 daquela universidade. E agradeço a oportunidade da TBC para que a gente fale um pouco sobre Goiânia. Eu sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, sediado na Praça Cívica, né? A gente restaurou a Casa Rosada de Goiânia e ali, inclusive, estamos recebendo hoje visitas, sobretudo de escolas públicas e privadas, para que a gente mostre, de fato, a história de Goiânia e de Goiás. Tá certo, Jales. Queria mais uma vez agradecer e te parabenizar por esse belíssimo trabalho, né, que contempla e conta um pouco mais aí da história da nossa belíssima Goiânia. Obrigado, viu? Volte sempre.